Uma imagem, talvez a imagem mais marcante do dia, foi registrada pela maravilhosa equipe da TV Gazeta. Vejam e julguem. Muricy Ramalho ganhou tudo na vida. Tudo que é possível ganhar. É um homem resolvido, estava aposentado, ganhou 4 vezes títulos brasileiros, 3 com o São Paulo, uma vez com o Fluminense. Não quis ser técnico da seleção brasileira, foi convidado e declinou do convite e agora chorou com a conquista do Campeonato Paulista. Miller, qual é o significado desse choro do Cartola Muricy Ramalho? Olha, Flavito, eu tinha visto essas imagens, né? E lógico, também fiquei emocionado, até porque eu sou São Paulino, e ver o Muricy, como você bem disse, né? Depois de todas as conquistas que ele teve, né? Pelo São Paulo, e chorando, eu acho que o choro é também, Flavito, o choro é de, além da emoção, da alegria, né? Pelo título, é de também, assim, olha, eu já vivi isso quando fui treinador do São Paulo por 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Acho que é esse choro também de ter saudade do campo, né? Que sem dúvida nenhuma o treinador, o jogador, quando ele se aposenta, ele fica com saudade do campo, né? Então esse choro do Muricy, para mim, diz essas duas coisas: a alegria pelo título e também aquela certa tristeza, porque aquela saudade de estar dentro do campo também. Você sabe como é que começou isso, Miller? Ele contou pro Vampete, para mim, a família começou a ligar para ele. Os filhos, a esposa e as netas falavam: ô vô, como é que é? A gente vai ganhar? Esse time ganha ou não ganha? E ele começou a receber essas ligações e aí ficou desse jeito. É de emocionar mesmo. De emocionar. Ele falou para nós e falou também, né, da pressão que tá sem dinheiro. Né? Ele fala que todo dia é uma luta, né, financeiramente. Não ele, né? O São Paulo. Não. Ele tá bem, ele tá... Não, senão vai achar que o Muricy tá... Não, Muricy não, que isso. Eu tava lá na praia, lá, o policial ainda aqui leva a rua com o professor. Né, assim, e ele falou, ó, São Paulo reuniu pessoas boas, no caso que a gente já falou, o Zete, né, o Milton Cruz, chegando a galera, e ele falou, ó, isso é uma pressão danada, o dia a dia, né? O dia a dia que convive lá. Mas aí falou, ó, não vai parar por aqui não. Ele tem um contrato de 3 anos, né, Flávio? 3 anos. Sobre 3 anos e essa emoção mais é por tanto tempo sem ganhar nada. Né? Ô Flavito, a Fernanda Ferroni, estou aqui na Moca e na praça, não sei que praça é essa, a Michelle sabe, está uma grande festa dos São Paulinos. Ah, na pracinha deve ser ali, perto do MEC. Né? Ô Garrafa, e a gente que convivia com o Muricy, quando a gente falava aqui daquele negócio, aquele tosco, aquele briguento, tinha nada a ver. Na hora brigava, xingava, claro. Retrucava. Mas o Muricy é isso aí que a gente viu. É um cara emotivo, um batalhador e que quando vence se emociona como qualquer ser humano. E você, Flávio, tocou num ponto importante porque ele sai da zona de conforto, não é? Ele, como comentarista, claro, realizando o seu trabalho com muito profissionalismo, mas ele vem para ser linha de frente. Ele deixa de ser pedra e passa a ser vidraça novamente. E numa função que ele nunca havia exercido. E aí, quando o Muricy chega, já passa um respeito para o time, né? Porque aí chega com ele uma história, uma tradição. E a contratação do Crespo, que muita gente, inclusive eu falei na época, é uma aposta. A gente não sabe. Eu não conversei com o Crespo. O Flávio não conversou, o Miller não conversou, o Vampeta. Mas o Muricy, que tem uma história no São Paulo, isso já é público, falou que ele se convenceu do Crespo numa conversa que ambos tiveram. Então ele teve esse papel importante de trazer um cara que vinha como uma aposta e que está fazendo um belíssimo trabalho. O Muricy, para mim, representa a grandeza desse novo momento do São Paulo ao lado do presidente Júlio Casares e todo o time, Flávio. Você viu que o Crespo citou o Muricy mais de uma vez, o que é muito legal, né? Uma coisa recíproca aí. E tem a humildade de saber que o Muricy conhece muito mais de São Paulo. Simboliza também, né? Simboliza não, né? A gente vê a humildade do Crespo, né? O reconhecimento dele pelo contributo do Muricy, da diretoria, né? Com o seu trabalho. Então, acho que é muito legal esse reconhecimento público, né? Sim, porque parece que o Crespo... A gente confunde o Crespo baita centroavante com treinador. Mas ele começou a carreira há pouco tempo. Ele ganhou com a Defensa e Justiça e agora ganha com a equipe do Porto e do São Paulo. E ele chegou na boa. Quase foi para a seleção do Chile, bateu na trave. Eu conversava muito com o Casares, quase que diariamente, quando da contratação, e passava aqui as informações para vocês. E ele falava, o Crespo quase foi para a seleção do Chile.
Aí quando não foi, ele, pô, que legal, ele vem pra cá e tal, e aí deu tudo certo. Ô Flávio, todo mundo está comentando aqui dessa entrevista do Crespo, aqui o Henrique, o Newton Costa, o Carlos, a Carol, a simplicidade do Crespo, né? Que transformou essa equipe do São Paulo numa equipe competitiva e que ele levou o campeonato a sério. E por isso é muito legal ver ele conquistando esse campeonato, né? Então todo mundo ressaltando essa simplicidade dele. E fazer aqui um depoimento, até por, né, ser repórter, fazer parte aí do time da Gazeta, a gente já viveu muito, e parabenizar o Júlio Casares. Demais. Porque hoje, né, nesse momento que o Silvestre teve ao lado do presidente, ao lado do Crespo, técnico, né, ali na intimidade do São Paulo, isso é muito legal para o torcedor. E hoje não acontece mais isso. O Flávio pegou época, então, de muito mais proximidade. Eu, quando iniciei minha carreira de repórter, depois, Miller, Vampeta, os caras se tornaram meus amigos. E hoje a gente conseguiu ver um pouco do que é o futebol, Flávio. Né? Porque parece que há uma bolha hoje nos atletas, o mundo do futebol, que não há essa possibilidade. O Silvestre foi lá, não atrapalhou absolutamente nada, trouxe a palavra do técnico campeão, o Crespo, e do presidente. Né? E do presidente. Que assim, ótimo. Não dói falar que está devendo, não dói falar que está lutando, não dói falar que tem dúvida. Faz parte, humaniza, né? Agora, nós temos um recado muito importante para você. Roda o VT. Meu amigo Chico Lang, se emocionou também com o Muricy? Olha, Flávio Prado, me emocionei sim, porque, afinal de contas, eu não esperava que ele fosse colher os frutos tão rapidamente assim como dirigente de futebol. E ele emociona todo mundo, que a gente sabe, conhece o Muricy e sabe que ele é um homem simples, é um homem, aquele humor ruim que ele tinha, aquelas respostas atravessadas que ele dava, era como se fosse uma autodefesa dele, né? Porque ele é um homem simples, um jogador que veio do povo, não é verdade? Eu lembro muito bem que ele fazia um trio do São Paulo ao lado do Serginho, né? Agora esqueci o nome, mas era puxa, esqueci. Era Serginho, ele e mais um. Vou lembrar já já. E ele jogava com uma simplicidade enorme, né? Ele tinha o jeitão. Olha, eu não vou exagerar que eu vou falar, não. Ele tinha o jeitão do Maradona. Ele parecia o Maradona jogando. E eu sei que isso, para um ex-jogador de futebol, de repente parar por causa do problema de joelho que ele teve, foi um golpe. E aí você analisa a carreira do Muricy. O Muricy foi técnico na China, gente. Na China. Ele introduziu a cultura de comer massa, que os caras lá na China não comiam massa. Só comiam, sei lá o quê, escorpião, comiam peixe, mas não comiam carne e não comiam massa. Imagine, foi a China que inventou o macarrão, né? Eles não comiam massa. Ele veio, ele foi campeão, foi crescendo na profissão, foi indo, sabe, aos poucos, foi campeão pelo Náutico, foi campeão em todo lugar que ele passou, fez um trabalho maravilhoso no Internacional de Porto Alegre. Então, quer dizer, ele, quando chegou no São Paulo e foi tricampeão, ele já era um profissional formado, né? E com uma influência muito grande do Tele Santana, né? Uma influência muito grande. Só que ele mudou, né? Ele armou o 3-5-2, foi tricampeão assim, passou essa cultura para o Crespo entendeu aquilo que o Muricy queria dizer, adaptou ao elenco do São Paulo e está aí o resultado. Uma coisa maravilhosa. Então, eu entendo o choro do Muricy. Se eu fosse São Paulino, choraria junto com ele, porque foi um título conquistado a ferro e fogo. Foi um título conquistado com muito brio, com muita força de vontade, né? Os jogadores compraram a ideia desse título. E muito disso foi passado pelo Muricy Ramalho, pelo Júlio Casares. Mas o Júlio Casares, ele não vai toda hora lá no Morumbi. Quem vai, aliás, no CT da Barra Funda, quem vai é o Muricy. E o Muricy passou isso para o Crespo passou isso para os jogadores. Os jogadores compraram a ideia. E ao contrário do técnico do Palmeiras, ao contrário dos dirigentes do Palmeiras, o Muricy deu valor, sim, ao Campeonato Paulista, que vale muito. Era um título que o São Paulo precisava para servir, para crescer, para subir de patamar, né? E subiu de patamar. Hoje o São Paulo, sem medo de dizer, pratica o futebol mais bonito do Brasil. Pratica o futebol mais bonito do Brasil. Você vai dizer, mas o Flamengo não pratica um futebol bonito. Não joga um futebol bonito. Quem joga é o São Paulo. O São Paulo entra em campo, toma 2 gols, faz 4.
Ele não toma nenhum gol, faz 2. E é assim. E era para ter já vencido o Palmeiras aqui, porque aqui que eu digo é que eu estou perto do Allianz Parque. Aqui, o menino Sara mandou uma bola na trave, né? Que era para ser aqui 1-0 já para o São Paulo. E não foi. Isso por quê? Porque o São Paulo comprou a ideia do Campeonato Paulista e comprou a ideia de ser campeão. E quando um elenco faz isso e tem um apoio, um homem que fez história no São Paulo, que nem o Muricy, hoje eu vou arrisco dizer mais uma coisa para vocês. O Muricy Ramalho é mais importante para a história do São Paulo que o próprio Tele Santana. O Tele Santana não chegou aos títulos que o Muricy chegou. Não chegou. Era um técnico super importante, e foi. Não vou dizer que não. Mas ele não foi igual ao Muricy. Muricy Ramalho, sim. Chora, Muricy. Chora.